Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo e com muitas polêmicas no ar para tratar. Tivemos na última semana a bomba da capixaba casada com 3 filhos que estaria se envolvendo com Eduardo Costa, aquele que de uns tempos para cá passou a frequentar o Espírito Santo, né, com uma assiduidade maior e afins. Enfim, vamos começar a história do começo. Desde a primeira vez em que Eduardo Costa esteve aqui no Espírito Santo, que ele passou uma temporada aqui, e na época a coluna noticiou com exclusividade que ele passaria acho que 10 ou 15 dias aqui, a coluna recebeu informações de que ele teria, né, estaria vivendo um caso com uma capixaba e tudo mais. Só que isso também é um boatinho comum, né? Afinal, é um artista que tem um histórico de troca de namoradas e que estava vindo para o Espírito Santo, então aquilo surgiu. Na época, eu acho que eu cheguei a comentar com o empresário dele, que era quem me atendia sempre, e o empresário, não lembro também o que falou, mas não foi à frente. Enfim, a história morreu, aquilo passou. Depois desse episódio, ele teve em Guarapari uma vez para fechar um contrato que ele chegou a fechar. Teve aqui algumas outras vezes em passagens muito rápidas e no fim de semana do Dia dos Namorados, ele teve aqui de novo, numa mansão que ele ficou hospedado lá em Domingos Martins. Também ninguém ficou sabendo que ele vinha, ficaram sabendo só quando ele já estava aqui e quando ele foi embora. Eis que chegou no WhatsApp aí desse celular, que inclusive está me gravando, que ele estava com uma bonita lá. Eu comentei com uma fonte próxima dele, que tinha acompanhado ele durante a estada dele, inclusive, e essa pessoa falou: Não, ele não tá com ninguém, eu não vi ele com ninguém, então não tem como. Passou. Como já tinha esse histórico, eu não levei muito à frente. Quando foi na terça-feira, quarta-feira seguinte, estourou na mídia que ele tinha, sim, ficado com uma capixaba que era casada de Alegre aqui no Espírito Santo, tinha 3 filhos e que teria abandonado o ex-marido, né, ou o marido, para poder ficar com o Eduardo Costa. E aí fui atrás da Mariana Polastrelli, uma influenciadora capixaba. Na época, né, o ex-marido foi à mídia para falar, falou que arrastou o chifre, amolou o chifre, arrastou o chifre no chão, não lembro bem a expressão que ele usou, falou que o Eduardo Costa tinha prometido uma vida de luxo para ela, então é que ela encheu os olhos e tudo mais, e jogou tudo isso pro alto. Eu consegui, com exclusividade, falar com ela. Fui o primeiro que falou, inclusive, e acredito que o único, porque no Brasil todo replicaram a minha entrevista, e foram 2 colunas que eu fiz, com base na entrevista que a gente fez, e a Mariana assumiu, sim, que estava conhecendo melhor o Eduardo Costa. E esse estar conhecendo melhor é tão subjetivo, né? Eu acho super subjetivo. Mas ela disse que estava, sim, conhecendo ele melhor, que eles tinham ficado juntos naquele fim de semana em Domingos Martins, porque ela tinha ido para lá para espairecer, e tinha, por meio de amigos, soube que ele estava lá, foi, conheceu e rolou o babado todo. Mas ela também disse que antes disso eles conversavam pelo Instagram, que ela já tinha se aberto para ele no sentido de que o casamento não ia tão bem. Em 15 anos de casamento, mais ou menos, ela já tinha pedido o divórcio. Era a 2ª vez que ela tinha pedido o divórcio ao Eduardo Polastrelli, que é o ex-marido dela, que agora eles realmente estão divorciados. E ele, segundo ela, o Eduardo Costa, né, falava que se ela amava, ela devia tentar reatar o casamento, mas que se não tinha mais sentimento, não era mais para ela tentar reatar o casamento. Então, nessa máxima, ela seguiu e realmente não reatou o casamento. O que ela me contou? Da primeira vez, em 2013, 14, eu acho, quando ela pediu o divórcio pela primeira vez, ela pediu o divórcio, saiu de casa e disse ela que pensou nos filhos. O quão difícil seria, o quanto eles sofreriam e aquela coisa toda, e decidiu voltar. Ela disse que antes de conhecer o Eduardo Costa, ela fez a mesma coisa, pediu o divórcio e saiu de casa. E ela acha que o ex-marido pensou que ela fosse voltar, como ela tinha feito na primeira vez. Mas dessa segunda vez ela estava decidida a não voltar mais, ela queria realmente o divórcio.
Então saiu de vez, conheceu o Eduardo e ficou com ele. Nesse meio tempo, Eduardo Costa falou que não teve nada com ela, quer dizer, ele assumiu que teve com ela, mas ele usou essa expressão, a gente nem ficou direito. Então, que foi uma coisa muito superficial, que eles não tinham, né, muita intimidade, que eles não tinham tido tanta intimidade, e acho que ele deixou aberto, né, a possibilidade de talvez conhecê-la melhor, realmente, tudo mais, mas ela, a todo momento que falou comigo, disse que ele era um homem muito consciente, era uma pessoa muito cuidadosa, muito cautelosa, que tratou ela muito bem, que era muito simpático, muito carismático, que conversava muito com ela, dava muitos conselhos, né, que ele chegava a dar muitos conselhos para ela. Fiquei até imaginando quais conselhos seriam, mas que dava muitos conselhos para ela, e que eles tinham uma relação muito boa e que era algo muito especial. Ela chegou a usar essas palavras que eu estou usando. E aí o link de todas as colunas que eu fiz sobre esse caso vão estar aqui na caixinha de descrição, vocês podem lá depois olhar os depoimentos, as fotos, tem tudo lá, porque a coluna não é boba nem nada. Depois dessa entrevista sobre Eduardo Costa, eu e a Mariana fizemos um bate-papo sobre o Eduardo Pollastrelli, que é o ex-marido dela, o pai dos 3 filhos dela. Um filho tem 13, outro tem 9 e outro tem 9 meses. E aí, essa questão do filho de 9 meses gerou muita polêmica na internet, porque as pessoas falavam que não conseguiam entender como que ela não amava mais o ex-marido, mas tinha um filho de 9 meses, né? Enfim, pra mim ela esclareceu o caso. Eles eram casados, né? Então tinham uma vida de casal. Tiveram várias crises ao longo dos anos de casamento, tanto que teve essa crise séria em que ela chegou a pedir divórcio. Ela disse que desde 2014, que em 2014, ele é engenheiro, ele faliu, não tinha mais dinheiro, não conseguia mais sustentar, então quem assumiu a casa foi ela. E aí ela disse que desde aquele ano, ela era o provedor da casa, ela bancava tudo e ela sustentava o ex-marido. E aí ela disse que desde esse período ela passou a nutrir um relacionamento diferente. Ela disse pra mim que não tinha mais aquela coisa de homem e mulher. E aí ela foi desencantando. Isso tudo é ela que me contou, não são conclusões minhas, ela me falou. E ela chegou a dizer que não amava mais o Eduardo Pollastrelli do jeito que ela amava quando eles se conheceram. Então que ela realmente não estava mais querendo aquele casamento para ela. Ela já tinha conversado com amigas, ela já tinha falado com pessoas mais próximas, tanto que ela disse para mim que qualquer amiga mais próxima dela poderia confirmar tudo que ela estava dizendo, porque ela desabafava sobre o casamento, né? E aí ela disse que nesse período dos 9 meses, né, que nasceu o filho, né? Então mais ou menos aí um ano e meio, eles tiveram uma crise e reataram, e naquela coisa de reataram fortemente, ela acabou engravidando e teve o último filho, Theo, se eu não me engano o nome da criança, só ir nas redes sociais dela, que inclusive depois desse babado bombaram, ela tinha acho que 60, 70 mil seguidores, a última vez que eu olhei estava passando dos 200 mil seguidores. Então, tem foto das crianças lá, ela mostra bastante do dia a dia. Chegaram a ter rumores de que ela teria voltado para a casa do ex, mas isso não foi confirmado, ela mesma não confirmou. E desde que o ex apareceu na mídia para falar toda a situação, explicar tudo, eu tentei fazer contato com ele. Ele não respondeu as mensagens que eu enviei, ele não respondeu o direct que eu enviei, então, ou eu imagino que ele não quisesse mais falar, ou que talvez já tivesse falado tudo que ele tinha para falar, ou não quisesse falar comigo também, né? Não sei. Mas a gente nunca conheci ele não tem como ter nada contra mim, nem eu contra ele, como não tenho. Mas ele realmente não me deu esse retorno, então eu acabei ficando com o lado dela e com o lado dele apenas o que saía na mídia. Mas foi realmente um caso que movimentou as redes sociais, que movimentou o Espírito Santo. Tem fonte minha de Alegre que disse que a cidade parou por alguns dias por causa do babado. E aí todo mundo queria saber onde estava a Mariana, onde estava o Eduardo, os filhos, com quem iam ficar. E aí Mariana chegou a alugar um apartamento em Vila Velha, o que ela estava fazendo em Vila Velha. Então as pessoas ficaram naquela, né, euforia, ainda mais uma cidade menor. Imagina, né, a população ali que convive diariamente, os amigos da família, as famílias que cresceram juntas, enfim, uma história de muita repercussão aí
da história recente das celebridades capixabas. Espero que vocês tenham gostado desse resumão. É tudo que aconteceu sobre o caso Mariana Polastrilli e Eduardo Costa. Se inscrevam no canal, deixem um comentário aqui do que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam de toda essa história cinematográfica. Deem dicas do que vocês querem ouvir aqui. Tem muito seguidor que acaba comentando nos vídeos que está gostando desse tipo de vídeo e que gosta desse bate-papo sobre celebridade que a gente tem aqui. Então isso é muito importante para mim. E até a próxima!